Olá, meu nome é José Alencar, eu sou médico brasileiro formado numa universidade brasileira. Gostaria de falar sobre a visão de um médico sobre o programa Mais Médicos do governo federal. O governo federal tem mostrado uma visão simplista de que, por médico ser algo bom para o serviço de saúde, a simples presença de mais médicos no interior, sem condições de trabalho e sem que esses médicos comprovem a sua capacidade técnica é algo bom para a população. Por discordar dessa visão, eu resolvi fazer este vídeo. Eu me sinto à vontade em falar sobre o programa Mais Médicos, porque eu já trabalhei 3 anos no interior do Brasil. Hoje eu faço residência numa capital em cirurgia plástica. Eu conheço a realidade do programa de saúde da família no interior do Brasil e, ao mesmo tempo, não tenho pretensões de voltar a trabalhar nele. Os médicos estrangeiros que virão para trabalhar não serão meus concorrentes. Ou seja, eu conheço o assunto e, ao mesmo tempo, não tenho conflito de interesses para falar sobre ele. Trabalhar no interior era para mim muito prazeroso. Eu via muitos médicos que tinham esse mesmo interesse de como eu trabalhar no interior. Trabalhar com pessoas mais humildes e poder ajudá-las era algo extremamente gratificante. Em compensação, nós tínhamos no interior algumas dificuldades, como por exemplo a lista de medicamentos da farmácia básica, que eram apenas medicamentos, drogas antigas, cheias de efeitos colaterais. De nada adiantava saber o melhor tratamento para o paciente, porque eu mesmo nem poderia comprar, não teria condições econômicas para isso, e nem o governo fornecia. Um outro ponto é que a fila de regulação de consultas do Estado era praticamente paraplégica, ela não andava. Então nós não tínhamos como referenciar pacientes que precisavam de especialista. Os hospitais do interior também são extremamente sucateados, sem condições mínimas de trabalho. E ainda um ponto mais particular para os médicos era a completa ausência de vínculos empregatícios presentes no interior do estado. Nós não trabalhávamos sem carteira assinada, sem fundo de garantia, sem férias, sem nenhuma estabilidade no emprego. O número de médicos no Brasil tem crescido bem acima do crescimento da população. Para termos uma ideia, pegando a nível de Ceará, há 10 anos nós tínhamos apenas uma faculdade de medicina. Hoje temos 6 faculdades. Na última década, a população brasileira cresceu 12%. O número de médicos no Brasil cresceu 21%. Ou seja, o número de médicos no Brasil está crescendo bem acima do que é o crescimento populacional. Isso invariavelmente vai levar a uma oferta de médicos acima da procura. Isso fatalmente culminará com a queda nos salários dos médicos. Essa realidade já é sofrida por outros profissionais da área de saúde, como enfermeiros, fisioterapêuticos, técnicos de enfermagem e dentistas. Estes profissionais no interior já são submetidos a condições de trabalho desumanas, com baixos salários e sem nenhuma estabilidade no emprego. Isso por conta de uma oferta acima da procura. Fatalmente acontecerá também com os médicos essa oferta além da procura. Analisando a minha realidade enquanto médico no interior do Brasil, eu percebi que eu chegaria aos 60 anos de idade trabalhando num ambiente sem condições de trabalho adequado, sem poder encaminhar meus pacientes, sem a presença de exames complementares para fechar o diagnóstico de forma adequada, bem como sem nenhuma estabilidade no emprego ou direitos trabalhistas básicos. Eu estaria a depender do humor dos prefeitos eleitos para que o meu emprego continuasse ou não. Na área profissional não existem milagres. Se você deseja um profissional bom, seja ele um mecânico, um cabeleireiro ou um médico, você tem que remunerá-lo e dar condições adequadas para que ele exerça o seu trabalho de forma adequada. Existe um outro programa criado pelo governo federal chamado Provab, que se constitui num desrespeito completo pela profissão médica. Esse programa faz com que os médicos que passarem 2 anos no interior consigam um bônus em suas provas de residência médica, provas de especialização, no valor de 20%. Ou seja, se um profissional médico deseja ser otorrino, cirurgião ou dermatologista, ele tem que se submeter a uma prova para conseguir fazer a residência médica.
Esse programa do governo federal faz com que os médicos que passem 2 anos no interior do Brasil, sem nenhum tipo de estabilidade no trabalho, sem nenhum direito trabalhista, ganhem 20% a mais do que os médicos que não tenham passado neste programa. Ou seja, o governo, passando por cima da autonomia das universidades, criou um programa em que, na prática, ou o médico recém-formado passa 2 anos no interior, ou ele não consegue se especializar por conta da grande premiação desse bônus fornecido de até 20% nas questões que o estudante ganha ao realizar a prova para a residência médica. Se o médico brasileiro resolvesse se revoltar contra as altas taxas de imposto, a violência, a corrupção no Brasil e resolvesse ir morar em outro país, para que ele exercesse a profissão de médico lá, ele teria que provar para o governo que ele domina a língua daquele país, bem como que ele está apto e conhece bem a medicina daquele país. Eu não posso simplesmente pegar meu diploma de médico do Brasil, botar embaixo do braço e querer exercer a profissão de médico nos Estados Unidos, na Inglaterra ou em qualquer outro país sério do mundo. O federal, através do programa Mais Médico, deseja então trazer médicos formados em outros países, muitas vezes médicos que sequer passam por uma prova de vestibular, e colocar esses médicos para atenderem no interior do Brasil. Ainda não vi nenhum médico brasileiro criticar a vinda de médicos estrangeiros. O que se deseja é apenas que esses médicos estrangeiros mostrem que estão capacitados para tratar o povo brasileiro. Não é pelo fato de que eles vão para o interior tratar pessoas humildes que eles não devam sim mostrar sua capacidade de tratar estas pessoas. Esse teste de capacitação de médicos que se formam fora do Brasil e vêm trabalhar aqui já existe há muito tempo. Ele se chama Revalida. A briga dos médicos brasileiros é que todos os médicos estrangeiros que estão vindo para o programa Mais Médicos se submetam a esse teste e mostrem sim que são capazes de tratar o nosso povo de forma adequada e que conhecem a nossa medicina. Há cerca de um mês, uma enfermeira me falou de forma muito revoltada que um médico brasileiro no interior estava tratando um paciente com câncer de próstata através da prescrição de Clisté, de purgantes, ou seja, um médico completamente despreparado. Isso mostra para a gente que um médico ruim é muito mais danoso para a população do que a inexistência de um médico. A classe médica brasileira tem medo de que esses médicos estrangeiros e que não são revalidados, que não mostram a sua capacidade técnica, venham a causar males por incapacidade de tratar adequadamente a população brasileira. O programa Mais Médico não foi criado para dar condições adequadas para que os profissionais brasileiros vão morar e trabalhar no interior. O programa Mais Médicos tem basicamente 5 propósitos. Primeiro, é dar uma resposta imediatista e não resolutiva para as cobranças existentes nos movimentos sociais presentes atualmente no Brasil. Um outro ponto é que gerar polêmica entre o governo e os médicos brasileiros faz com que se desvie a atenção da demanda social, da necessidade de melhorias na saúde, educação e segurança pública, bem como outros pontos, e desvie essa atenção para esse atrito existente entre a classe médica e o governo federal. Um terceiro ponto de objetivo desse programa é transferir para uma classe, no caso os médicos, a responsabilidade pela falência do serviço público no interior do Brasil, atribuindo a eles o não querer ir trabalhar no interior, quando na verdade o que não existe é a criação de condições de estabilidade e de garantias trabalhísticas básicas que façam com que o médico se sinta à vontade de trabalhar no interior. Um quarto ponto de objetivo desse programa é a projeção do ministro da Saúde, futuro candidato a governador do estado de São Paulo. A ele está sendo atribuído pelo governo federal a resolução dos problemas de saúde do interior do Brasil através da simples contratação de médicos estrangeiros. E um quinto ponto, e esse sim mais grave ainda, é que esse programa também tem como objetivo regularizar a transferência de recursos materiais
para a ditadura cubana. Através desse programa, o salário dos médicos que vêm de fora do país, mais especificamente os cubanos, cerca de 60% dele será entregue ao governo cubano. Ou seja, o nosso governo está pegando dinheiro dos nossos impostos e transferindo para uma ditadura, um governo que não respeita os direitos individuais das pessoas. E isso é ainda mais triste, sabendo que a líder do nosso poder executivo já sofreu com a ditadura militar. E hoje, por estar alinhada a essa ditadura cubana, ela apoia essa ditadura, ela nega essa ditadura enquanto ditadura, e o que é pior, ela usa os recursos que poderiam ser usados para a saúde para transferir recursos de forma oficial para o governo cubano, para a ditadura dos irmãos Castro. No Ceará tivemos um infeliz acontecimento que foi a manifestação de cerca de 15 médicos de forma mais agressiva e de um tom mais pesado, chamando alguns cubanos que vieram trabalhar no Ceará de escravos. O protesto acontecia por cerca de 50 médicos e aproximadamente 15 deles que foram de forma mais incisivas em relação aos profissionais que estavam vindo aqui. Esses 15 médicos, obviamente, que não representam a visão dos 400 mil médicos presentes no Brasil. Nós temos sim respeito pelos colegas, sejam cubanos, portugueses ou de qualquer outro país. O que nós sempre cobramos é que esses profissionais que vêm para o Brasil mostrem que são capazes de atender de forma adequada a nossa população. A falência na saúde pública no interior do Brasil é um problema crônico. O governo federal não tratou de forma respeitosa nem os médicos, nem os outros profissionais da saúde e nem a população do interior do Brasil. O que se esperava é que o governo criasse programas que realmente fixassem os médicos brasileiros no interior. Programas como a realização de concursos públicos, com salários adequados, com condições de exames complementares, de estrutura em postinhos de saúde e que desse estabilidade no emprego tanto aos médicos quanto aos demais profissionais de saúde. Não houve respeito e interesse de realmente fixar esses profissionais no interior do Brasil. O programa Mais Médicos tem um caráter muito mais eleitoreiro do que de busca de solucionar a falência da saúde pública no interior do Brasil. É necessária a existência de programas que realmente fixem os profissionais da área de saúde no interior, com a realização de concursos públicos, com estabilidade no emprego, com carteira assinada, férias e todos os direitos trabalhistas já presentes na nossa legislação. O governo federal tem passado a imagem de que os médicos não desejam ir para o interior. Sim, existem muitos médicos que desejam ir trabalhar no interior. O que falta são condições adequadas, estabilidade e de garantias trabalhistas, para que se possa realizar um trabalho adequado junto à população do interior do Brasil.